Olá! Como vão neste Halloween? Estão preparados? Bom, eu não sou muito fã de filmes de terror, mas confesso que essa maquiagem me atraiu bastante quando eu tava procurando o que fazer para falar um pouquinho com vocês sobre o Halloween, o que ele é, as tradições, da onde ele surgiu, se é realmente do mal, como todo mundo diz. Então, first things first, vamos lá do começo. O Halloween é tradicionalmente comemorado nos Estados Unidos. Porém, ao contrário do que muitos pensam, essa tradição não surgiu lá. Não surgiu, tá? Alguns dos costumes vieram até mesmo da antiga Roma e Grécia, tá? Que eu já vou explicar depois. Mas vamos lá. Da onde então se originou o Halloween? O Halloween, ou grande parte dele, tem como origem a festa de Samhain, ou Samhain, como alguns dizem aqui, que é parte da religião celta, tá? Então, originária da Irlanda e do Reino Unido, por essas regiões. O que acontecia então no Samhain? Samhain para os celtas era um momento do ano quando eles estavam prestes a entrar no inverno e eles acreditavam que existia um véu que separava o mundo dos vivos do mundo dos mortos, e esse véu ficava mais fino, então dava chance dos mortos e de outros espíritos virem até o plano terreno. Por essa razão, eles faziam vários cerimoniais, eles honravam os ancestrais, porque eles acreditavam que seus ancestrais vinham visitá-los, né? Eles também faziam alguns rituais para apaziguar aqueles espíritos que eles acreditavam que vinham para causar confusão, né? Ou para assombrar. Então eles faziam esses rituais para apaziguar esses espíritos. E como o véu, né, entre os dois mundos estava mais fino, eles também acreditavam que era possível, então nessa época do ano, ir se preparando para o inverno, prever o futuro, prever as futuras colheitas, se o inverno ia ser muito longo ou não, né? A questão da prosperidade de cada vila celta e assim por diante, tá? Então, basicamente era isso. E como é que se originou essa questão do trick or treat, né? Gostosuras ou travessuras? Então, era justamente um dos rituais que os celtas faziam em relação aos mortos. Como era então esse ritual de apaziguar os mortos ou os espíritos? Eles colocavam comidas ou doces na porta das vilas ou na porta das casas para que quando esses espíritos viessem, eles então desfrutassem dessa refeição, desses doces, ficassem felizes e fossem embora e não fizessem travessuras, tá? Isso lá na crença dos celtas. O que mais? Na tradição dos americanos, também há a questão de se esculpir as abóboras, tá? Essa tradição também vem dos irlandeses, porém, lá na Irlanda, eles não usavam abóboras, eles usavam turnips. Os turnips são simplesmente nabos. Porém, quando houve uma grande imigração da Irlanda para os Estados Unidos, nos Estados Unidos existiam as abóboras, que eram mais molinhas e mais fáceis de modelar, com a carinha do Jack-o'-lantern, que é outra história, é uma lenda. O Jack-o'-lantern, na verdade só Jack, era um cara muito espertalhão que passou a vida inteira dele enganando as pessoas. E um dia ele chegou até a desafiar o diabo e ganhou do diabo. Então o Jack, olha só que ruim que ele era, de tão ruim, o dia que ele morreu, ele, obviamente porque ele era ruim, foi pro céu, bateu na porta, não deixaram ele entrar. E aí então ele desceu pro inferno. Mas como o diabo tinha sido vencido pelo Jack, ele falou assim, aqui o senhor também não vai entrar não. Aí o Jack falou, mas como eu vou fazer? Eu vou vagar o resto da minha vida pela terra? Tá tudo escuro, porque eles acreditavam, né, quem inventou essa lenda, acreditavam que se os mortos ficassem vagando pela terra, eles não iam enxergar, iam ficar tropeçando nas coisas e tudo mais. Então, o que o diabo fez? Ele falou assim, então você vai lá na onde você morava, vai pegar um dos nabos e eu vou te dar uma brasa do inferno para você fazer uma lanterna com esse nabo e iluminar o seu caminho enquanto você vaga pela terra. Então essa é a origem das tais abóboras lá, né, esculpidas, e que normalmente se coloca uma vela dentro para lembrar dessa lenda aí do Jack-o'-lantern, ok? Outra tradição que se tem nas festas de Halloween americanas
é um jogo chamado Apple Bob, se não me engano, que é simplesmente uma bacia grande com várias maçãs boiando e o objetivo é você pegar as maçãs com a boca. Essa tradição, então, foi a que surgiu lá atrás, né, entre os romanos e os gregos, e que era, na verdade, na mesma época que os celtas celebravam o Samhain, os romanos e os gregos comemoravam também a festa da colheita, né, porque terminavam as colheitas nesse período e se iniciava o inverno. Então, para agradecer a colheita e pedir a bênção para as próximas plantações, etc., existia o festival de Pomona. Pomona era uma deusa grega ou romana, uma das duas, que era a deusa que fertilizava os pomares principalmente, e o símbolo dela era a maçã. Então, nesse festival de Pomona é que se originou então o Apple Bob, que é a pesca de maçãs com a boca. Então, olha, é uma mistura. E o que eu quero falar agora é o seguinte: por que tem tantas religiões cristãs que demonizam o Halloween? Agora vem a parte histórica interessante, tá? Então vamos lá. A religião celta existe há milhares de anos. E existia ali naquela parte que eu falei, né, do Reino Unido, da Irlanda e algumas partes da Europa próximas ali do Reino Unido e da Irlanda. Então o que acontece? Ao mesmo tempo, né, no Oriente Médio estava florescendo o judaísmo e depois veio então o cristianismo. Quando os cristãos resolveram se expandir, né, com missões e tudo mais, eles chegaram nessas regiões dos celtas e tentaram impor o cristianismo para pessoas que já praticavam firmemente sua religião, eram devotos, eram fiéis, tinham seus festivais baseados nos ciclos da natureza. E eles perceberam, os cristãos perceberam então que a força eles não iam conseguir também impor, porque o povo celta era um povo super guerreiro, tanto que foi o último povo, se não me engano, a cair diante do Império Romano, tá? Eles não se renderam fácil, tá? Então eles eram um povo muito guerreiro, então os cristãos pensaram, bom, não vai ser fácil colocar à força essa religião, então o que nós vamos fazer? Vamos que o que eles estão fazendo, os rituais, a gente também tem, né? Então, é por isso que, por exemplo, muita gente critica, dentro dos cristãos mesmo, a celebração do Natal, porque originalmente o Natal se comemora no solstício de inverno, que era uma celebração celta. A comemoração da Páscoa, aí, coincide um pouco, porque era feita na mesma época de lua, tá? Baseado no calendário lunar, mas coincidiu, e também quando os cristãos chegaram lá, viram que nessa época os celtas comemoravam a celebração de Ostara, tá? Que é uma celebração de, poxa, que legal, olha, o inverno acabou, vai começar a primavera, vamos plantar, que tudo vai florir de novo, tudo vai crescer. Então, essa era a celebração de Ostara, o fim do inverno, que era a morte, e o começo da vida, que era a primavera. Então, o que os cristãos fizeram? Incorporaram os símbolos de Pomona, que era o ovo, que é o coelho, dentro da comemoração, que também é de vida e morte, né, de Jesus Cristo, ou a Páscoa dos judeus, tá? Então, tudo, né, muitas coisas dentro do cristianismo foram incorporadas dessas religiões antigas, entre elas o celta. Então, olha só, e o Halloween, como é que fica? A palavra Halloween, na verdade, tá, é uma aglutinação das palavras All Hallows Evening, ou All Hallows Eve, ou Halloween. Então, o que aconteceu? All Hallows Evening é porque os cristãos comemoravam no dia 1º de novembro o dia de todos os santos. E santo em inglês pode ser dito, além de saint, pode ser expressado com a palavra hallow, tá? Tanto que no Pai Nosso em inglês é hallowed be thy name, santificado seja o seu nome. Mas enfim, então dia 1º de novembro, dia de todos os santos, All Hallows. E na véspera anterior, ou na evening, na noite anterior, então era All Hallows Eve, onde se faziam jantares, onde também se celebrava a missa para rezar pelos mortos, né, e tudo mais. Então, de novo, entrando lá na Irlanda e na região celta, os cristãos falaram, poxa, eles estão comemorando também
os ancestrais e eles têm esses costumes de fazer pratos especiais para os seus ancestrais. Vamos falar que, poxa, que legal, porque a gente também faz igual, vamos fazer junto? E assim, nessa misturança, é que eles foram conquistando alguns dos celtas para a religião deles, alguns, tá? Não todos, a maioria dos celtas permaneceu fiel à religião deles. Mas é aí que surgiu, então, o Halloween. Então, de satânico, não tem nada. Uma vez eu assisti uma bobagem na internet dizendo que Halloween era a noite do vazio, porque era hollow. Gente, não confundam. Hallow, santo ou santificado. Hollow com o, aí sim, vazio, tá? Eu sempre digo, gente, pesquisem bastante várias fontes antes de bater o pé e afirmar alguma coisa. Algumas pessoas, até no mesmo vídeo que eu vi a bobagem lá do Hallow, diziam que eles sacrificavam pessoas. Não, tá? Os celtas realmente sacrificavam alguns animais para depois poder, nas cinzas desses animais, prever o futuro e comemorar, gente. Eles faziam churrascão também, o que eu posso fazer? Né? A gente também, quando tem uma festa, de repente faz um churrasquinho, tá? Mas não, gente, eles não sacrificavam humanos, ok? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa sobre o Halloween. Ah, interessante. Tem outros cristãos, que são os protestantes, que este ano estão comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Mas olha só um fato interessante. Por que se comemora também a Reforma Protestante no mesmo dia do Halloween, ou seja, 31 de outubro? Ah, então. Lembra do Martinho Lutero, o cara que fez as 95 teses lá e que originou a Reforma Protestante? Pois então, ele era um cara muito esperto. Então, o que acontecia? No dia de Todos os Santos, era um dos dias quando as pessoas mais iam para a missa, né? No dia 1º de novembro, o dia em que eles mais iam à missa, porque todo mundo, no fundo, tinha medinho dos fantasmas, dos mortos, né? Então eles iam para a missa no dia 31 e no dia 1º para rezar pelos seus mortos, para ninguém vir puxar o pé deles durante a noite. E eram, de novo, um dos dias mais frequentados, fora Páscoa e Natal, né? Da igreja. O Martinho Lutero, que estava processando toda aquela informação que ele estava lendo, tendo uma visualização de outras coisas, de como devia ser a religião e tudo mais, ele falou assim, eu não vou esperar até o Natal para publicar as minhas ideias. Então eu vou aproveitar o dia de Todos os Santos para ir lá na porta da igreja e colar lá as minhas teses. Quando o povo chegar para a missa no dia seguinte, dia 1º, todo mundo vai ver então as minhas ideias revolucionárias. Então, por isso é que dia 31 de novembro coincide Halloween e Reforma Protestante, por causa desse motivo. Porque Martinho Lutero queria abranger o maior número de pessoas católicas na época e que lessem então as ideias revolucionárias dele para reformar a igreja do jeito que ela era, tá? E aí a Reforma Protestante. Bom, gente, eu acho que é isso quanto ao Halloween. Eu já falei bastante, né? Eu não gosto de me alongar muito, mas é isso aí. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o Halloween, a história, né? Algumas pessoas realmente aproveitavam a data para fazer bagunça, para fazer coisas terríveis, tá? Mas isso não tem nada a ver com a origem da celebração do Halloween. Então, se você quiser saber mais sobre essas origens, sobre outras coisas, como foi se desenvolvendo, alguns mitos, algumas coisas mais modernas do Halloween, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para um documentário que o History Channel fez há alguns anos atrás e que é muito bom. O único detalhe é que esse documentário, se não me engano, só tem em inglês. Mas se vocês quiserem o legendado, eu que fiz a legenda, tá? Eu posso passar para vocês por e-mail ou por alguma outra forma, ok? É só entrar em contato comigo. Eu recomendo, tá, gente? É uma fonte, assim, bem neutra mesmo de ver a celebração do Halloween, ok? Então, tenham bons sonhos, vão comer doces, vão comer chocolates, que é tudo de bom. Não tenha medo de ir nas festinhas de Halloween de escolas de inglês ou de outros clubes, tá? Não tem nada de satânico, certo? Divirtam-se com responsabilidade e a gente se vê na semana que vem. Beijos, sonhem comigo.